Olá, se você é novo, não me conhece, eu sou o pastor dentro do Ministério Luz e Vidas Orientais. Nós somos missionários, eu e minha esposa lideramos o LVO, que trabalha com chinês, japonês, coreano e também judeu, ok? Mas falamos com todo tipo de pessoas, mas nós estamos tendo esse problema aqui agora, ok? Bem, eu vou orar. E se você tem algum amigo, alguma pessoa que você queira colocar aí, essa é a oportunidade. E põe as suas orações, tá bem? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti por esse tempo e que o Senhor possa estar comigo e com esses que vão estar juntos, não só aqui, mas também, Deus, lá no YouTube. Que o Senhor possa, Pai, estar abençoando a vida de qualquer pessoa que está aqui e que o Senhor possa estar abrindo as nossas mentes para compreendermos a Tua santa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nós somos servos de Deus e necessitamos de ter realmente um foco, os olhos fixos no Senhor, para que a gente não venha de forma alguma nos desviarmos. E o que a gente tem percebido nos dias de hoje, principalmente nas igrejas dos dias de hoje, principalmente por causa da Covid, houve uma peneira. Quantas pessoas estavam em nossas igrejas e quando as pessoas começaram a colocar fique em casa, essas pessoas entenderam que era para ficar para sempre. E muitos, até líderes, acabaram se afastando e não estão caminhando mais como servos de Deus, tempo integral, ou simplesmente estão ainda tentando ouvir as coisas, os cultos, sempre pela internet, sentado no seu sofá, vestido de qualquer maneira. E isso realmente não é o que nós entendemos como um corpo de Cristo, que é um organismo vivo e que deve estar sempre juntos, trocando experiência, conversando um com o outro, contando o que Deus tem feito, né? Compartilhando a palavra de Deus, usando seus dons. Isso é a igreja viva. E a Covid acabou, muitas vezes, desviando pessoas, esfriando pessoas e até revelando que muitos não eram cristãos, eram amigos do Evangelho. Pessoas que caminhavam, mas na verdade não tinham consistência bíblica. Não eram pessoas que tinham nascido de novo. É o que eu chamo de zumbi. Parece crente, parece que está vivo, mas está morto. E é isso que nós somos antes de Cristo. Se você lembrar de Efésios capítulo 2, e vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, e ele vos deu vida. Bom, tem muitas pessoas que continuam em seus delitos e pecados. Nunca tiveram encontro com Cristo. Se você der um passeio lá em 1 João capítulo 3, você vai ver a distinção que ele faz entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque tem alguns que começaram bem, aparentemente bem, a sua carreira, mas não terminaram bem. Eu quero que você realmente busque lá em Juízes. É uma época em que não tinha nenhuma liderança espiritual de verdade e cada um fazia aquilo que bem entendia. Bom, a pessoa, o personagem que eu quero trabalhar hoje é Gideão. Normalmente Gideão é aplaudido, é comentado por uma série de coisas que ocorreram, um teste que ele fez com Deus, depois das suas vitórias, e Gideão é aplaudido e Gideão é ensinado para as crianças, só que nós temos que ter consciência de que a palavra de Deus não termina em alguns capítulos que menciona a pessoa de Gideão. Se você realmente quer conhecer o personagem por completo, você tem que começar do primeiro capítulo até o último. E nós vamos estar iniciando essa série agora. Quero ver se eu faço duas.
Essa primeira, uma vitória, e uma outra que nós vamos discutir. Versículo 1, capítulo 6, Juízes 6:1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Quem eram os midianitas? Abrão, ele havia se casado com Sara, ok? E Sara morre. E ele acaba casando com uma mulher chamada Quentura. E essa Quentura gerou Midian. E Midian gerou os midianitas, que foram grandes perseguidores do povo de Israel, junto com os ismaelitas. Eles andavam juntos porque eles eram filhos do mesmo pai. Agar deu origem a Ismael e Quentura deu origem a Midian. E esses caminhavam juntos. Dá um passeio lá na vida de José. Quando ele foi vendido, vocês vão perceber como se fosse algum erro, não é? Bíblico, mas não. Porque fala que ele foi vendido para os ismaelitas, de repente está falando dos midianitas, depois volta a falar dos ismaelitas. Por quê? Porque eles andavam juntos. Muito bem. Então, a situação que nós estamos vendo aqui é que, como Israel estava sempre em rebeldia, sempre afastados do Senhor, então Deus permitia que os inimigos de Israel os atacassem. E nós vamos então ver o que acontece aqui. Versículo 2 diz: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Isso que eu quero colocar, não se espante a forma como eu coloquei, porque imagina, um povo de Deus, protegido pelo Deus de Israel, aquele que lutava as lutas de Israel, de repente agora estão fazendo covas. Uau! Estão fazendo covas que estão nos montes, as cavernas, as fortificações. Eles simplesmente estão tendo uma vida escondidos, fugindo. Não era para ser assim. O Deus de Israel os protegia. O Deus de Israel os amava. O Deus de Israel os supria. E agora, olha só. Veja lá, vou ler de novo. Prevalecendo o domínio dos midianitas. Isso sempre acontecia quando o povo de Israel se afastava de Deus. Imagina assim. Desse lado direito, desse lado esquerdo, tem duas jaulas com leões. E estava um grupinho de pessoas aqui no meio. As jaulas estão fechadas. Os dois leões querem comer essa turma, mas a jaula impede. Imagina que de repente alguém levanta, imagina lá na época lá dos romanos, né? Quando estavam lá no meio daquelas arenas, né? Levanta a jaula, levanta a grade. Os dois leões agora estão soltos. Eles vão simplesmente estraçalhar aquele grupinho. É isso que acontecia. Quando o povo de Israel andava com o Senhor, não eram rebeldes, o que acontecia é que Deus protegia e não permitia que os estrangeiros, os gentios, aqueles pagãos, aqueles adoradores do inferno viessem atacados. Mas todas as vezes que eles se afastavam, então Deus levantava a grade. E aí acontecia o que nós estamos vendo agora. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas, olha só, que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, é outro grupo que ajudavam nessa batalha, né? Como também os povos do Oriente subiam contra ele. Então, Deus permitia que outros grupos viessem e atacassem. Então,
E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Vocês já imaginaram isso? E você acredita, meu irmão, minha irmã, que apesar disso, esse povo era rebelde e não se arrependia? Só quando a coisa estava que não dava mais jeito, então Deus intervia, porque ele tinha uma promessa. Afinal, o Cristo tinha que vir através de Israel. E imagina se os medianitas e os amalequitas acabassem com o povo de Israel. Então, as promessas do Senhor não seriam cumpridas. Bem, aí fala assim, no versículo 4. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. Então, era uma extensão muito grande em termos geográficos, né? E não deixavam Israel sustento algum. Então, nesse período de rebeldia, Israel passava fome. Eles que haviam entrado na terra que manava leite e mel, agora estão passando fome. Não tinham ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois eles simplesmente subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que se não podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado, ficaram pobres, abatidos, com medo, se esconderam em cavernas, em buracos, não é? Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, a situação ficou tão assim, apavorante, com tanta dificuldade, com tantos problemas, que eles começaram a clamar ao Senhor. E era sempre assim, meus irmãos. Sempre assim. Todas as vezes, sem exceção, que eles estavam lá embaixo, eles clamavam ao Senhor e o Senhor começava a intervir. E é o que vai acontecer aqui. Olha só, no versículo 8. Este lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Então, o Senhor está simplesmente lembrando aquele povo rebelde: olha, o que eu fiz por vocês, e vocês viraram as costas. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Então, aquele rebelde sabiam, tiveram experiência do passado, que quando eles estavam na presença do Senhor, buscando o Senhor, e o Senhor intervia. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não desses ouvido à minha voz. Então tinha um motivo pelo qual aquele povo de Israel estava passando por tantas dificuldades, por tantos problemas. E agora eu quero mencionar um outro personagem. Esse personagem vai aparecer lá atrás, nos começos de Gênesis até o final. Então veio o anjo do Senhor. Quem será esse anjo do Senhor? Todas as vezes, exceto uma passagem que pelo contexto você vai ver que não é, mas todas as vezes que fala de o anjo do Senhor, é uma cristofania, é uma manifestação de Cristo, se manifestando para atender o clamor daquele povo. E ele veio e buscou um personagem chamado Gideão. Então, olha só, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra. Então, ele se materializa
em forma de homem, ok? Que pertencia a Joás, abzerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no largar para o pôr a salvo dos midianitas, ou seja, ele estava malhando o trigo escondido, onde se pisavam as uvas, não é? E vai haver agora um diálogo muito interessante. No começo, Gideão imagina que está falando com uma pessoa normal, mas pelo desenvolvimento da conversa, ele vai perceber que não era qualquer pessoa. Então, veja bem, esse anjo do Senhor, que nós já sabemos que é a segunda pessoa da Trindade, antes dele se fazer homem aqui, antes de se tornar Jesus, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então, esse Senhor, esse que aparece, que é a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, ele chama Gideão de homem valente. Ele conhecia o coração de Gideão. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu. Então, até aí, nosso amigo Gideão não está sabendo com quem está falando. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Ah, mas que pergunta! Ele estava até adorando, o pai dele adorava uma estátua, adoravam ídolos. Eles, até aquele momento, estavam em plena rebeldia contra o Senhor. E ele vem perguntar, por que nos sobreveio tudo isso, se o Senhor é conosco? Que pergunta, né? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Bom, Gideão parece que não era muito consciente do que era realmente ser um servo de Deus, como devia servi-lo, e o que significava realmente rebeldia. Então, se virou o Senhor, quem se virou para Gideão? O Senhor, para ele e disse, então aqui está bem claro que o anjo do Senhor é chamado agora de Senhor, para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então, esse homem que está sentado ali, que foi chamado de o anjo do Senhor, diz, não foi eu que te enviei, Gideão? Vai na tua força. Olha agora a reação de Gideão. E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, ou seja, não tenho recurso nenhum, não tenho poder militar, não tenho nada, não fui treinado nem para a guerra. Então ele fala, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Então ele diz, olha, eu sou o mais humilde, o mais porcaria da casa do meu pai, que já é pobre, não é? Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, o Senhor está colocando para Gideão alguns pontos importantes. Eu que te enviei, vai na tua força, você é um homem valente, e já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O Senhor está dizendo, você não ouviu as histórias do passado? Que Deus libertou o povo do Egito? E diversas outras ocasiões que vocês andavam comigo, vocês me adoravam, vocês faziam tudo aquilo que realmente me agradava. E de repente, quando alguém queria atacá-lo, queria fazer mal, eu não permitia. Mas vocês viraram as costas, vocês se afastaram, vocês simplesmente estão negligenciando tudo aquilo que foi estabelecido para vocês, não é? Ele respondeu. Agora, Gideão começa a entrar naquela dúvida, com quem será que eu estou falando, não é? Ele respondeu, se agora
achei mercê diante dos seus olhos. Dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Ou seja, Senhor, se o Senhor realmente está comigo, e se o Senhor é aquele que está me enviando para acabar com os midianitas, se o Senhor é o Deus de Israel, então me dá um sinal, me prova que realmente isso é verdade. Então agora ele já está começando a vislumbrar alguma coisa diferente, não é? Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte. Você percebe que ele está falando com a mesma pessoa. Não é que apareceu o anjo do Senhor e de repente apareceu Deus do lado. Não. Ele está falando com a mesma pessoa que havia chamado o Senhor, como um homem normal. Mas agora ele começa a colocar algo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Bom, ele já está desconfiado que aquela pessoa que está ali não é simplesmente um homem e a pessoa que está falando está dizendo, eu sou contigo. Vai que eu vou realmente fazer o que eu fazia antes, não é? Eu vou libertar Israel através de você. E ele fala, então, eu vou trazer uma oferta. Eu vou trazer a oferta. Se Gideão não tivesse começado a entender que era Deus que estava falando, ele não ia querer colocar oferta de jeito nenhum. Ele não ia colocar oferta. Então, diz assim, respondeu ele, esperarei até que voltes. Então, entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos num efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Então, ele prepara toda essa oferta e vai lá e coloca diante daquele homem que está ali. Porém, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Lembra que ele falou que queria um sinal, se era realmente de Deus? Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Uau! Queridos, quando nós não estudamos a palavra de Deus, como estamos fazendo versículo a versículo, nós perdemos a essência, o significado do texto. Quantas pessoas nunca entenderam, nunca ouviram uma explicação dessa que nós acabamos de fazer, porque nunca leram. Não é que não está aqui. E aí, diz que ele desapareceu de sua presença. Qual foi a conclusão de Gideão? Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, agora ele vai ficar assustado. Por quê? Porque a palavra fala que quem visse o Senhor Deus morria. Só que todas as vezes no Velho Testamento que a segunda da pessoa da Trindade, ela se manifestava, sempre a segunda pessoa se esvaziava do seu poder, da sua glória, para não matar o homem. Mas Gideão não sabia disso. Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face, ou seja, vou morrer. É o mesmo medo que Isaías teve quando viu também a segunda pessoa do Senhor ali no trono. Porém o Senhor lhe disse, Senhor, volta a falar não mais de forma visível como estava, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, bem claro, né, que ele falou com Deus, e lhe chamou o Senhor é paz, Shalom. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abzeritas. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai.
e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Então, o próprio pai tinha um poste ídolo. E olha só a dificuldade que Gideão vai ter para eliminar isso. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Esses bois, eles faziam parte do trabalho ali, não é? Imagina como o pai ficou aborrecido, né? Então, Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai. Claro, haveria represálios, né? E os homens daquela cidade, porque todo aquele grupo adorava ídolos, não é? Não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi foi oferecido no altar edificado. Vai ter uma boa repercussão isso, hein? E uns aos outros diziam, quem fez isso? E perguntando, inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, para o pai dele, não é? Leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Bom, a resposta do pai foi interessantíssima. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contenderei vós por Baal? Ele não é Deus? Por que ele não impediu que Gideão fizesse isso, não é? Livrá-lo-ei vós, qualquer que por, vou repetir, qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, ou seja, agora começou a cair a ficha, como diziam os antigos, do pai de Gideão. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Ora, que Deus é esse que vem Gideão, derruba, faz fogo, queima, e ele não faz nada? Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito,